Olá, povo! Tranquilo, gente? Vamos falar hoje sobre blocos econômicos, BRICS, a China e economia. Um conceito de economia que o pessoal da USP dá, qual é? É o conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Então, a gente trabalha, os governos buscam condições de fazer com que as pessoas possam ter fruto para o seu sustento, aí é o trabalho, mas através do que? Da economia que vai gerar essas atividades que vão gerar os recursos, ok? Tranquilinho? Pois bem, com a economia mundial globalizada, o que acontece? Existe uma tendência de nós termos blocos econômicos. O que esses blocos têm em comum? Facilitar o comércio entre países membros, adotam redução ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias, buscam soluções em comum para problemas comerciais e, em tese, o que seria que esse povo que faz parte do mesmo bloco econômico quer? Aumentar o crescimento econômico dos países. Geralmente, esses blocos, o que eles são? São formados por países vizinhos ou que possuem afinidade cultural ou comercial. Essa é a nova tendência mundial, pois cada vez mais o que acontece? O comércio entre blocos cresce. E afirmam os economistas que quem ficar de fora desses comércios, desses blocos econômicos, vai ficar isolado comercialmente, ou seja, não vai ter renda para o seu povo. Aqui nós temos um mapa mostrando alguns blocos, mas o que nós vamos trabalhar? Aqui em cima, NAFTA, Mercosul, União Europeia, SADC e aqui a ASEAN. Depois, ainda um pouquinho mais, vamos trabalhar falar um pouco da China e o BRICS, que não está aí. União Europeia. A União Europeia nós vamos estudar com mais ênfase quando nós tratarmos de Europa. Mas só para você saber aqui, a Europa contendo os países, aqui o símbolo da União Europeia, né, uma bandeira azul com as estrelas, você já deve ter visto em jornais. Em tese, quais são as características? Possui uma moeda única, o euro, está aqui o símbolo do euro, aqui em cima da imagem aqui do euro, que você... Bom, aqui o que nós temos? Aqui nós temos um resumo de como foi formada a União Europeia. A ASEAN, então, o que vocês percebem aqui? Vocês estão percebendo os países que fazem parte da ASEAN, né? Países asiáticos. Dentre eles a Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia. Alguns que eu falei aqui para vocês, Tailândia, Filipinas, Singapura, o Camboja, lá embaixo, você vai encontrar muito produto sendo feito nesses países, produtos eletroeletrônicos, até tênis também importado. Quais são os princípios fundamentais da ASEAN? Aqui está o símbolo da ASEAN, aqui em cima à sua direita. O que eles procuram fazer? Respeito pela independência, soberania e igualdade de cada um dos países. Não ingerência nos assuntos internos de cada país, ou seja, não vou me meter nos assuntos do seu país, porque o que interessa para a gente é facilitar a circulação de pessoas, fortalecer as instituições da ASEAN, ou seja, uma integração regional nos setores prioritários, viagens aéreas, a questão do turismo lá também, produtos eletrônicos, como eu falei, pescas, saúde, produtos à base de borracha, a Indonésia até pegou o lugar do Brasil certa época, têxteis e confecções, turismo e produtos de madeira. Qual a finalidade atual, tá? Preocupação com a Revolução 4.0. O que é isso daí? O pessoal está preocupado com a Revolução Tecnológica, seria a quarta ou passada da quarta Revolução Industrial. Obter o desenvolvimento econômico com equidade e redução da pobreza. Todo mundo quer reduzir a pobreza nos seus continentes. Aqui eu tenho a SADC. Então a SADC é um bloco que tem, onde eu tenho estes países aqui, tá? Pegando a parte do sul da África, por isso que a gente vai ter o nome aqui, ó, como Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Austral significa na parte de baixo, né? E é também de grande importância para o desenvolvimento econômico e coordenação da região, assim como estabilização política. Na África nós temos muitos conflitos, né? Então o SADC vai ajudar nesse sentido. Quais são os objetivos do SADC?
estimular o comércio de produtos e serviços entre seus países, como todos eles têm, diminuir a pobreza da população, o continente africano tem muita pobreza, promover o crescimento sustentável dos países do bloco, promover a paz e bons relacionamentos políticos, cooperação socioeconômica e política também na região, além do que buscar soluções comuns para os principais desafios, redução e unificação das tarifas. Veja só que eu tenho aqui a população com 291 milhões, PIB per capita 4.500 dólares, só que isso seria o quanto, né, cada pessoa estaria ganhando, mas a gente sabe que não é isso, é por que eu tenho essa diferença? Justamente porque eu tenho vários recursos naturais, só que poucas pessoas exploram esses recursos naturais, então esse número aí não é o verdadeiro. O NAFTA a gente está pegando aqui o globo, quais são os países? Canadá, Estados Unidos e México, e aqui onde estão no globo, né? Não é uma zona de livre comércio, porém reduziu tarifas de aproximadamente 20 mil produtos. Então esses países resolveram fazer este bloco aí. Bloco não. Aqui eu tenho a história de como funcionou e como começou o Mercosul, e aqui do NAFTA. Mercosul, onde nós estamos, tá? Foi oficialmente estabelecido em 91, onde tem os países Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, que atualmente está suspensa. Qual é o objetivo principal do Mercosul? O objetivo principal é eliminar as barreiras comerciais entre os países, aumentando o comércio entre eles, como a gente tem percebido isso em todos os outros blocos econômicos. É uma zona de livre comércio entre os países membros. Alguns produtos não entram nesse acordo e possuem tarifação especial por serem considerados estratégicos ou porque aguardam legislação específica. Capri, não entendi isso. Vou te explicar. É treta, cara. Muita treta. Por exemplo, a linha branca, que é de geladeiras, eletrodomésticos, o Brasil tem uma boa fabricação sobre isso, só que atrapalha a Argentina. E na parte da agricultura, tanto a Argentina, o Uruguai e o Brasil, que está gado bovino, lã, trigo, também para ele, por exemplo, para a Argentina o trigo é muito importante, nós não somos tão grandes produtores de trigo, então para eles tem essas tretas, existem essas dificuldades. Bom, aqui nós estamos dando uma olhadinha no quê? No contexto sul-americano, o Mercosul e a comunidade andina. Mercosul, esses países aqui de azul, e eu coloquei aqui a comunidade andina do lado. E essa comunidade andina, por Colômbia, Equador e Peru, o que eles têm em comum aqui, tá, Chile? O que eles têm, o que eles têm de comum aqui? Eles têm de comum o seguinte: o grande parceiro deles são os Estados Unidos da América. Porque os Estados Unidos lhe interessa vender seus produtos e adquirir o quê? Os recursos naturais. No Chile, por exemplo, você vai comprar um aparelho da Apple no Chile, você vai pagar 20 a 25% a mais nos Estados Unidos, enquanto no Brasil é muito, mas muito mais caro. Alguns dados demográficos sobre o Mercosul. Repara o seguinte: população de 320 milhões, o comércio mais ou menos de 39 bilhões, estimativa para 2018, PIB, e a renda per capita é 15 mil. Então, perceba que é 3 vezes mais do que a gente vê no continente africano, né? Tem um pouco mais até. Aqui nós vamos estar passando para vocês um vídeo do BRICS explicando. BRICS. BRICS não é um bloco, tá? BRICS é uma sigla
que representa Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Esses são países considerados de economia emergente ou em desenvolvimento, ok? Como eu falei para vocês, não são um bloco, né? E o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, eles têm qual a intenção? De formar um clube político ou uma aliança com o intuito de transformar o poder econômico, ou seja, a sua influência na geopolítica. Quais são os objetivos e características do BRICS? O que nós temos? Boas reservas de recursos naturais. Um banco de reservas econômicas, né, para poder ajudar o povo. Além do que, eu também tenho diminuição, apesar de lenta, das desigualdades sociais, a gente tem que tentar fazer isso. Estabelecer a economia também. Estabelecer cooperação nas áreas científica, cultural, técnica, setor acadêmico e fortalecer a economia dos países membros. Que mais? Eu tenho os índices sociais em processo de melhorias, né? A gente tem buscado, o Brasil melhorou muito nos últimos anos em termos de ascendência do pessoal diminuir a desigualdade social. Falta muito. Fazer o BRIC virar uma instituição, de fato. Outra coisa, investimentos em infraestrutura, né? Então, veja só, nós temos recentemente apareceu uma notícia onde a China ajudou o Brasil aí com financiamento para construir estradas de ferros, que vai ajudar bastante a nossa economia. E também, quando vai investir na construção, eu vou colocar a gente para trabalhar. Então, já está rolando dinheiro. Então, isso também ajuda na economia. Isso vai fazer o quê? Com que aumentem também os níveis de exportação e crescimento desses países. Ok? Um pouco mais. O produto interno também está em crescimento. E manter uma situação política estável. Olha só esses gráficos aqui, mostrando a evolução, né, de como era em 1990 que esses países do BRICS tinham participação e depois como aumentou. O que acontece com isso? Olha lá. Também ancoram a economia dos países importantes fatores para o comércio internacional. A Rússia é rica em recursos energéticos e fornece petróleo, gás e carvão à União Europeia. O gás que a Rússia fornece, também carvão. Aí eu tenho também, o Brasil é grande exportador de minérios, com a África do Sul, e o maior exportador mundial de alimentos. China e Índia estão se tornando os maiores fabricantes e exportadores de produtos industrializados. Então, esses países que não são, assim, vamos dizer, desenvolvidos, com um povo com melhor condição de vida, mas temos condições de fazê-lo, esse povo está fazendo esse grupo aí dos BRICS para tentar ter mais influência e diminuir as diferenças no seu país. Quais são agora, China, né? A questão da China. Quais são as ambições globais, né? Ambições globais, né? Com exceção da economia, o país ampliou a influência mundial. A China, você repara aí que a China, ela tem uma questão de importação, exportação, até que o Brasil, né, a gente exporta mais do que importa. Então, assim, repara que a China tem uma participação na economia mundial muito grande. Outra coisa, repara aqui como é que a economia chinesa cresce, né? Então, o pessoal fica preocupado com a economia chinesa, que quando cresce uma economia, eu estou vendendo mais, o que acontece? O outro está vendendo menos. E aí, esse dinheiro fica no meu país. Para você entender, né? A economia da China cresceu no passado no ritmo mais devagar em quase 3 décadas. E, note que está aqui, a China terá o maior PIB, com 28% da riqueza mundial, mais de um quarto, para 2050.